Olá, pessoal. É um prazer estar aqui trazendo alguns conteúdos para compartilhar com vocês em um evento com grandes profissionais da área de tecnologia e que envolve tantas comunidades, trazendo oportunidade para que se tenha contato então com profissionais aí de longa vivência na área e que possa se absorver então ótimos conteúdos e ouvir sobre experiências, né, dessas pessoas, sobre o que nós podemos aplicar no nosso dia a dia, mas também sobre o que nós devemos ter cuidado, o que devemos procurar evitar ao máximo. Então, vou me apresentar. O meu nome é André Barreto, sou especialista na área de segurança cibernética e trabalho numa empresa chamada NetSensor, que é especializada na área de segurança cibernética, a qual desenvolve tecnologias baseadas em conceitos de inteligência artificial voltado à segurança cibernética. Hoje eu vou trazer aqui um assunto que eu particularmente gosto muito, que é Yellow Team. A equipe de segurança é composta por desenvolvedores. O nosso propósito é mostrar que a segurança não é responsabilidade de apenas uma área. Não existe apenas a área de segurança. Ela é responsabilidade de todos. E a segurança ela deve estar presente em todas as áreas e níveis de uma empresa. Ela deve estar na tecnologia, mas também deve estar nos processos e principalmente na conscientização das pessoas, que precisam ter um olhar cada vez mais detalhista, analítico, crítico e prudente diante das mais diversas situações do dia a dia. E vamos ver que os construtores dos sistemas são essenciais não apenas para desenvolver soluções e funcionalidades criativas, as quais irão tornar as empresas competitivas e diferenciadas, mas eles também são fundamentais para que o negócio se mantenha seguro, confiável e com credibilidade, em um mercado que é cada vez mais competitivo e exigente. Então, para isso, nós analisaremos algumas vulnerabilidades que dificilmente são identificadas por áreas de segurança tradicionais e veremos como as áreas de desenvolvimento têm papel fundamental para manter a segurança, a confiabilidade e a credibilidade do negócio. E vamos entender como as áreas de desenvolvimento e as áreas de segurança podem interagir e contribuir uma com a outra, trazendo benefício para ambas as áreas, para o negócio e principalmente para os nossos clientes. Bom, e por que falar sobre Yellow Team nesse momento, né? E eu já falei para vocês que é um assunto que eu gosto muito, um assunto que eu acredito muito nele. E para que a gente possa compreender o porquê da importância, né, desse tema neste momento, neste cenário que vivemos da tecnologia, da expansão cada vez maior de comunicação, das superfícies de conexão, cada vez mais pessoas conectadas, pessoas trabalhando de casa, cada vez mais sistemas sendo disponibilizados na internet. Com o advento de cloud, isso facilitou muito também. Então, a gente consegue provisionar ambientes, novos sistemas para testes, ou, enfim, até mesmo para produção, com uma grande velocidade. Né? O aumento das demandas levou a esse grande aumento de escala, né? De softwares sendo construídos. E para que a gente consiga compreender, então, esse momento atual e essas necessidades que nós temos na área de segurança, eu acho importante que a gente entenda um pouquinho, né? Não vou gastar muito tempo aqui, mas que a gente entenda um pouquinho sobre a história, sobre a evolução da segurança cibernética, então a gente vai conseguir ter uma visão um pouco melhor sobre o cenário atual e por que chegamos neste assunto que eu estou trazendo hoje para vocês. Bom, então no princípio nós tínhamos basicamente redes para comunicação militar. Essas redes elas eram isoladas e este isolamento por si só trazia segurança a elas. Tanto que nesta época já se falava, sim, já existia ataques às redes de comunicação militar, mas esses ataques eles eram realmente ataques físicos e basicamente eles eram constituídos de fazer alguma estratégia, alguma coisa para destruir as redes de comunicação militar. Depois nós tivemos conexão com outras redes, principalmente redes de algumas grandes universidades,
E aí começou a se formar o que nós conhecemos hoje como internet. Naquele momento, grandes empresas passaram a se conectar nessa rede e a conexão de diferentes empresas, a troca de informações entre elas, começou a mostrar que nós teríamos alguns novos desafios, que era justamente a segurança desta comunicação, o controle de acesso ao que estava sendo trafegado ali. E aí surgiu os lendários firewalls, ativos que naquela época eram mantidos, eu costumo brincar, por gurus de conhecimento supremo, seres iluminados que haviam descido à Terra para mexer naqueles equipamentos, para manter aquela estrutura. Depois nós tivemos o advento do e-commerce e com isso médias empresas passaram a se conectar na internet e com a necessidade aumentada de controle, de segurança nessas comunicações, foram surgindo mais opções de firewalls, cada vez sendo menos complexo a administração desses ativos, e eles já eram mantidos por seres de conhecimento raro, já não eram mais aqueles seres iluminados, mas ainda assim eram profissionais bem difíceis de encontrar no mercado. Depois, com o advento da Web 2.0, dinâmica, troca de informações, colaboração, vimos uma adesão em massa de pequenas empresas se conectando na internet e, além de empresas, pessoas físicas se conectando. E naquele momento, os firewalls já passaram a não ser mais suficiente. Já começou a se falar de novos conceitos, novos termos, então entrou questões de antivírus, anti-spam, o controle de acesso, e aí já não bastava mais um ser iluminado para cuidar da segurança. Era preciso uma equipe para isto. Hoje nós chamamos esta equipe, que cuida então da proteção da estrutura, de Blue Team. Eu vou trazendo aqui esses termos, né, caso alguns de vocês não conheçam, para ficar mais familiarizado com o assunto. Bom, com a conexão cada vez maior de pessoas, pessoas então que não tinham muita experiência, né, não tinham nenhuma experiência na área de tecnologia, e empresas, né, pequenas também com uma capacidade de mão de obra técnica reduzida, foi questão de tempo para começar a surgir as falsificações, fraudes, roubos de informação, exploração de falhas em sistemas, e aí já não bastava mais aquela equipe de segurança defensiva, o Blue Team. Era preciso se antecipar, localizar possíveis falhas e corrigi-las antes que elas pudessem ser exploradas. Esse time que fica fazendo a busca por falhas, tentando encontrar possibilidades que possam ser exploradas, nós damos o nome de Red Team. Bom, na segurança nós temos três pilares, que são eles: a confidencialidade, integridade e disponibilidade. Temos também o chamado Framework PPT, que diz que a segurança deve ser trabalhada também em três pilares, que são as pessoas, os processos e a tecnologia. E falando dos times de segurança, nós citamos aqui dois times, Blue Team e Red Team. E eu tenho convicção de que somente esses dois times, duas bases, elas não se sustentam, né? Não dão sustentabilidade. Nós precisamos de uma terceira base. E aí eu trago para vocês então o Yellow Team. Bom, e aqui eu já dou um pequeno spoiler para vocês que surge um quarto elemento aqui, um verdinho, né, um Green Team, porque existem também algumas outras cores, alguns outros times que são chamados times secundários. Eles não são o pilar, né, dos times de segurança, mas eles dão apoio e facilitam principalmente a comunicação entre esses times. Eu vou falar rapidamente sobre eles um pouquinho mais para frente, mas uma coisa que chama atenção aqui é o tamanho
né, que está sendo representado aqui o Yellow Team. E por que disto? Porque nós estamos num evento onde a grande maioria das pessoas são da área de desenvolvimento, então quero ficar bem com essas pessoas, ou talvez porque o assunto que eu estou trazendo hoje é sobre Yellow Team, eu estou querendo mostrar que é um assunto importante, enfim. Bom, convido vocês a refletirem aqui comigo. Na empresa que vocês trabalham, quantas pessoas vocês conhecem que são da área de segurança? Não importa se tem divisão de Blue Team, Red Team, pense em quantas pessoas envolvidas, o tamanho desta área. E, por outro lado, pensem na área de desenvolvimento. Os desenvolvedores propriamente ditos, engenheiros de software, arquitetos de sistema, quantas pessoas atuando nesta área? Normalmente, a desproporção na quantidade de pessoas nessas duas áreas ele é bem grande. E por isso, o potencial do Yellow Team ser uma equipe tão grande e tão forte. E aqui chegamos então aos nossos três pilares. O Blue Team cuidando da segurança defensiva, proteção da infraestrutura, segurança operacional, buscando ameaças que possam comprometer então a nossa estrutura, respondendo a incidentes quando necessário, inclusive fazendo parte de análise forense. Temos o Red Team cuidando da segurança ofensiva. Aqui entra táticas de ethical hacking, exploração de vulnerabilidades, testes de penetração, scanning, né, de aplicações web, aplicação de técnicas de engenharia social, que normalmente são bem efetivas, e o nosso assunto de hoje aqui, o Yellow Team, formado pelos construtores de softwares, desenvolvedores de aplicação, engenheiros de software, arquitetos de sistemas. E aqui eu gosto de dizer que a gente pode inserir qualquer pessoa que esteja contribuindo em qualquer fase da aplicação, desde a fase inicial, a fase de concepção. Então aqui, por exemplo, é muito bem-vindo os analistas de negócio, pessoas que conhecem sobre as regras de negócio e os cuidados que devem ser aplicados em cima de cada tipo de informação que está se manipulando ali com aquele sistema. Às vezes, um DPO, né, que é responsável pelos dados da empresa, pelas questões de proteção de dados, de LGPD, são pessoas que são muito bem-vindas no Yellow Team, que conseguem contribuir muito com ele. Bom, e aqui eu trago uma frase que eu confesso que a primeira vez que eu li ela eu demorei um pouquinho para compreender, mas eu gosto bastante dessa frase. Ela diz que se debug é o processo de identificar e remover bugs, então programar é o processo para inseri-los. Ou seja, só existe bug num sistema, numa aplicação, porque alguém foi lá, escreveu códigos, programou uma funcionalidade ou criou, né, um novo sistema. E a gente sabe, o sistema está ali funcionando, né? A princípio sem nenhum tipo de problema conhecido, e chega o momento de criar uma nova funcionalidade, de fazer uma alteração, e aí tu começa a ver que aquele programa começa a não funcionar, começa a quebrar na hora que tu está fazendo o desenvolvimento dele, mas por quê? Né? Então surgiram esses bugs que tu vai precisar usar, fazer um debug na aplicação para ver o que está acontecendo, enfim, esses bugs só surgiram porque tu foi lá e tu inseriu novos códigos, tu programou nele. Então, programar é o processo pelo qual os bugs são inseridos, e por isso a questão de trazer desenvolvedores, quem está fazendo essa programação, essa construção para a área de segurança é fundamental para que a área consiga realmente dar sustentabilidade a uma empresa, a um negócio. Bom, e eu falei em programar, falei na construção de um software desde a sua concepção inicial, e aí naquelas fases iniciais a gente chega na parte de levantamentos de requisitos, requisitos funcionais, requisitos não funcionais. Vocês aqui certamente sabem muito mais sobre isso, estão muito mais habituados no dia a dia a lidar com esses termos, com com essa forma de trabalhar, que
na teoria deveria ser feito, na prática a gente sabe que nem sempre acontece assim, mas o que eu quero dizer para vocês é que em cada uma dessas fases, desses levantamentos, a gente precisa ter cada vez mais cuidados, aquele olhar crítico, detalhista, prudente que eu havia falado, porque nós podemos inserir vulnerabilidades nesses requisitos funcionais, assim como podemos inserir vulnerabilidades nos requisitos não funcionais. E às vezes, quando o pessoal vai fazer o desenvolvimento de uma nova funcionalidade, eles recebem os requisitos que aquela funcionalidade precisa fazer. Mas nem sempre eles recebem quais os cuidados que eles devem ter naquela funcionalidade, que validações precisam ser feitas e depois que acontece um incidente, seja um incidente de segurança ou um incidente que levou à parada de um sistema, de um ambiente, aí é muito fácil falar, não, mas faltou uma validação, o desenvolvedor não atentou para isto, né? Mas estava escrito em algum lugar, foi feita uma modelagem de ameaças, se identificou quais as validações, os cuidados que precisava ser feito, e foi passado isso para quem ia desenvolver aquela funcionalidade, até porque quem está fazendo os levantamentos dos requisitos normalmente tem uma visão mais abrangente, mais ampla da coisa, e quem vai fazer codificar propriamente aquela funcionalidade, muitas vezes não tem essa visão mais ampla e ele nem tem, não tem conhecimento das variáveis necessárias para poder saber se ele precisa ter um cuidado especial com alguma informação ou não. Então, depois que acontece, né, um problema, é muito fácil olhar e dizer assim, mas isso era tão óbvio que precisava ser feito, né? Mas era óbvio para quem? Se era óbvio para quem estava fazendo os levantamentos dos requisitos, por que não fez uma modelagem de ameaças, quais as ameaças que poderíamos ter naquela funcionalidade, não especificou isso e não passou isso junto para a equipe que iria fazer o desenvolvimento? Então, depois, não adianta dizer que aquilo era óbvio. Por quê? O óbvio precisa sempre ser dito. E aqui eu vou trazer alguns exemplos de vulnerabilidade nos requisitos funcionais. O primeiro deles é não enviar para o front-end informações que o usuário não tem permissão para ver. Não basta esconder a informação no front. Isto para alguns pode parecer algo relativamente óbvio, mas, como havíamos falado agora há pouco, o óbvio precisa ser dito. E eu digo a vocês que, infelizmente, isto acontece com muito mais frequência do que se gostaria. E eu vou trazer para vocês aqui um exemplo que aconteceu há cerca de 2 anos atrás com uma empresa de transporte aéreo na Índia, onde um de seus passageiros teve a bagagem trocada com a bagagem de outro passageiro e quando chegou em casa ele percebeu isso, ele entrou em contato com a empresa tentando reaver a sua bagagem e não teve muito sucesso na comunicação com a empresa. E, como ele era um engenheiro de software, ele resolveu utilizar dos seus conhecimentos, das suas habilidades, para ver o que ele conseguia fazer. E aí ele pegou as informações do outro passageiro que estavam na bagagem, né, que estava ali com ele, e foi para o portal desta empresa e começou a tentar testar algumas partes da plataforma, colocando o nome, né, informações do outro passageiro, para ver se conseguia alguma forma de contato com ele. E tentou diversas coisas, não teve sucesso, até que ele teve a brilhante ideia, a brilhante lembrança de dar o famoso F12 e inspecionar ali os elementos, né, da comunicação do front, do back-end com o front. E numa dessas partes da plataforma, ele identificou que sim, estavam vindo mais dados do back-end do que estavam sendo mostrados no front-end. E dentre esses dados estava justamente o que ele precisava, que era o e-mail e o telefone do outro passageiro. Ele entrou em contato, fizeram uma troca das bagagens, tudo certinho. Mas é importante falar aqui que, neste caso, ele só queria fazer a troca da bagagem dele. Mas esse é um meio pelo qual acontecem vazamentos de informações. Porque, queira ou não queira, esses dados são dados sensíveis, são dados protegidos por lei de proteção de dados. Então, fica um alerta aqui para vocês. Sempre que precisarem fazer retirar informações no front, ou ainda vocês perceberem que o back-end está trazendo mais informações do que o front precisa para mostrar na tela,
fique um alerta. Liguem aquela luzinha de alerta, vejam que tipo de informações é, porque talvez vocês estejam diante de uma brecha que pode levar a um vazamento de dados da empresa de vocês. O segundo ponto, valida o acesso a funcionalidades no back-end. Não ter opção no front não basta. De certa forma, isso é semelhante ao ponto anterior. Pensem naquele sistema que monta um menu de acesso dinâmico que mostra as opções conforme o perfil de acesso do usuário que autenticou. Algo muito comum. Agora, se perguntem, que validação é feita no back-end? Será que, se o usuário fizer a chamada por um recurso, o qual não está sendo mostrado para ele naquele menu do front, será que ele vai conseguir ter acesso a isto? E acreditem, usuários, atores maliciosos encontram esses caminhos. Então, mais uma dica: sempre validem lá no back-end se o usuário está chamando um recurso que ele realmente tem permissão. Não façam só a validação se ele está autenticado, se ele possui um token válido, façam uma autenticação completa. Não só a autenticação, mas sim a chamada autorização daquele usuário. Valide no back-end se o usuário está consultando informações que ele deveria ter acesso. Confiar na identificação do usuário enviado pelo front não basta, assim como outras identificações. Aqui eu vou falar daquele caso clássico, né, onde um usuário está autenticado, ele consulta as informações cadastrais dele. E aí é enviado lá para o back-end uma informação, uma identificação do usuário, seja o tipo de informação que for, um código numérico, um guide, uma informação que está no formato de um hash, não importa. E aí um usuário ou um ator malicioso começa a trocar essa identificação até que ele consegue chegar numa identificação de um usuário que realmente existe. E aí, quando isso bater no back-end, será que o back-end simplesmente vai olhar, não, esse usuário existe, vai trazer a informação? Ou será que ele vai fazer a autorização, né, o processo completo de autorização, e vai verificar se aquela informação realmente está ligada ao usuário que está autenticado com aquele token de acesso, por exemplo? Né? E isso vale para outras identificações. Então, estou usando exemplos extremamente simples aqui, mas pensem um carrinho de compras, ou melhor, pensem numa lista de ordens de compras de um determinado usuário, as compras que esse usuário fez. Ele clica ali no histórico de compras dele, vai listar somente aquelas compras que foram efetivadas por ele, e ele vai poder consultar detalhes somente daquelas compras. No front-end, ótimo, lindo. Mas, e quando isso bater lá no back-end? Se ele trocar a identificação daquele de pedido e até que ele chegue num pedido que realmente existe, o que vai acontecer? O back-end vai fazer a autorização e verificar, não, ele está consultando uma compra que realmente existiu, mas não está vinculada à credencial dele, ou ele vai deixar que essas informações sejam retornadas? Valide no back-end se o usuário está usando recursos que pertençam a ele. Cupons, moedas. Então, por exemplo, existem cupons de desconto que são vinculados a determinados usuários, e na hora que o usuário achar que ele quer utilizar aquele cupom, ele informar aquele código, ele ganha um determinado desconto. Mas, se ele informar um código de um cupom que existe, mas não está vinculado a ele, será que vai ser feita essa validação, ou simplesmente vai se verificar se o cupom é válido e vai se conceder o desconto? E aqui eu vou trazer um exemplo bem assustador. Tá? Foi um exemplo que aconteceu, acho que 2 anos atrás também, com uma empresa, uma grande empresa de criptomoedas norte-americana, onde eles subiram uma versão nova da plataforma deles e um dos usuários resolveu dar uma inspecionada, né, como a coisa funcionava ali por trás, como é que era a comunicação do front-end com o back-end, e dentre as inspeções dele, ele chegou na parte de fazer a ordem de compras. E aí ele verificou que dentre as informações que eram passadas por back-end, se passava o número de ativos que tu estava negociando, né, quantas moedas, qual era a moeda de origem, qual era a moeda de destino, né, qual era a transação que tu estava fazendo. No caso, ele estava vendendo Ethereum para dólar. E aí ele trocou a identificação de Ethereum para uma moeda que ele nem tinha na carteira dele, que era Bitcoin. E a ordem, para surpresa dele, foi e não deu nenhum retorno de erro pela API. Bom, ele pegou e fez um teste mais agressivo. Ele
mandou para a carteira dele uma quantidade grande de uma moeda chamada Shiba, que é uma moeda que vale 0,0000001 dólar, não vale quase nada essa moeda, e ele fez uma ordem de compra de 50 desses ativos, 50 Shibas. E antes de ser enviado para o back-end, ele fez a manipulação desses dados e trocou o ID da moeda para Bitcoin. E, para surpresa dele, novamente não recebeu retorno de erro da API. E incrédulo com aquilo, ele entrou em contato com uma pessoa que ele conhecia, que tinha acesso a essas ordens, e ele perguntou se aquela ordem havia ido para execução. E aí, a pessoa incrivelmente respondeu para ele que sim, que estava lá, constava a ordem. Ele cancelou esta ordem de compra, reportou essa vulnerabilidade para a empresa e recebeu como prêmio 250 mil dólares, que, sem dúvida, é um ótimo prêmio. No entanto, pensem se ele, ao invés de reportar isso, ele quisesse explorar essa vulnerabilidade, quisesse cometer crimes, ele poderia ter dado um prejuízo de milhões, talvez bilhões de dólares a esta empresa. E mais do que isso, o vínculo entre ativos, entre o que tem na tua carteira e o que tu vendeu, ele iria quebrar esse vínculo. E se isso fosse passado adiante, acontecesse muitas vezes, poderia causar um colapso no mercado financeiro descentralizado. Então, esse exemplo é bem assustador. Cuidado com caminhos secundários que têm acesso a informações sem as mesmas validações feitas nos caminhos oficiais. Bom, aqui nós temos, né, recursos, funcionalidades no nosso ambiente que trazem informações, muitas vezes informações sensíveis, nós precisamos fazer algumas validações, alguns critérios de acesso àquela informação, muitas vezes utilizando, se apoiando em regras de negócios para tomar essas decisões, mas daqui a pouco existe uma outra funcionalidade no teu sistema e chega uma solicitação para adicionar uma informação extra ali. E aí, como a gente sabe, a gente tem bastante tempo sempre para fazer as coisas, essa solicitação chega e ela precisa estar no ar amanhã no final do dia. Aí você pensa, como eu vou fazer isso, né? E aí um colega teu diz, olha, isso aí que ele está te pedindo, isso já existe lá numa outra funcionalidade, ela já pega essa informação. E aí tu, nossa, isso vai me salvar. E tu vai lá e tu pega exatamente aquela parte que traz aquela informação e tu leva para esse outro caminho. No entanto, tu levou somente a recuperação das informações, né? Até pela correria, enfim, não parou para analisar quais eram as validações que existiam naquele caminho, quais eram os critérios que restringiam o acesso. E aí, com isso, o que muitas vezes se constrói? Os chamados caminhos secundários, que dão acesso a informações sensíveis, informações restritas e que não têm as mesmas validações que existem lá naqueles caminhos oficiais. Então, tomem cuidado com isso. Se forem fazer reaproveitamento de um código para trazer alguma informação, verifiquem também que tipo de controle de restrições que existem lá nesse outro local e se vocês podem trazer essas informações sem aplicar os mesmos critérios. Restringir determinadas entradas de senha. Então, quando chega um requisito funcional ali para um ambiente, né, o básico é que tu precisa fazer uma autenticação ali, né? Teu sistema tem que validar credenciais de usuários para poder dar acesso ao sistema. Mas, será que a gente não consegue botar algumas políticas para tornar essas senhas menos fracas? Por exemplo, palavras de fácil associação ao negócio, por exemplo, estamos falando aqui do evento do HackDev, então essa é uma ótima palavra para ser colocada numa lista de exclusão. A minha senha não pode conter essa palavra, assim como sequências numéricas, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. Certas datas nas senhas também, isso é muito comum. Então, por exemplo, o ano corrente, 2023, o ano anterior, 2020, talvez mais um ano para trás, 2021. Se tu pensar numa senha, por exemplo, de 8 caracteres, esses 4 já é metade da tua senha, né? O uso do username na senha, isso é uma coisa também incrível, mas acontece. O meu usuário, por exemplo, é André. E aí, na senha, não há nenhum tipo de restrição que impeça de eu colocar o meu próprio username na senha. E isso acaba tornando a minha senha muito fraca. Aplicar um algoritmo de similaridade com a senha anterior. Então, por exemplo, se a minha senha é hackdev@
2022 e agora eu quero trocar ela para recdev@2023, um algoritmo que compare a minha senha atual com a minha senha nova e se ela for um percentual específico de similaridade entre elas, ele não permite que essa senha seja trocada. Assim como uma política de troca de senha especificando o tempo máximo e tempo mínimo para essa troca. O tempo máximo até é uma coisa que nós vemos com um pouco mais de frequência, que ele diz, por exemplo, que tu vai ter que trocar a senha a cada 60 dias, a cada 90, a cada 45 dias, mas o tempo mínimo é algo que já não é tão comum. E eu digo a vocês que eu já vi diversos casos onde o tempo mínimo ele é realmente algo bem importante, principalmente quando tu guarda históricos de N senhas que não podem ser repetidas. Aí, especificar um tempo mínimo para troca de senha é um fator bem importante. E aumentar o tempo de retorno para erros de autenticação. Então, tu coloca ali uma credencial inválida no sistema e rapidamente o teu sistema já te devolve a resposta dizendo usuário/senha inválido. Tudo certo, mas pensem o seguinte, que um atacante ele está tentando fazer um ataque de força bruta, um ataque de dicionário em cima dessas de credenciais. E aí ele consegue testar, vamos supor, 10 senhas no intervalo de 1 segundo. 10 senhas sequenciais. Ele recebe a resposta, testa a próxima. Então, se nós colocarmos um simples intervalo entre cada resposta, quando a credencial não foi autenticada de forma correta, por exemplo, 1 segundo, 2 segundos, 5 segundos, para o usuário isso não vai causar tanto incômodo. Vai dar uma paradinha ali quando digitar a senha incorreta e vai seguir normalmente. Agora, para um atacante que ele testaria, por exemplo, 10 senhas em 1 segundo, ou seja, em 5 segundos ele testaria 50 senhas, se nós colocarmos um intervalo de 5 segundos para responder para ele, ao invés de testar 50, ele vai testar apenas uma. Claro que isso não impede, isso apenas dificulta. Porque o usuário, claro, o atacante, ele pode rodar diversos testes em paralelo, né? Mas de qualquer forma isso dificulta, né, o uso dessa técnica. E na segurança cibernética nós não trabalhamos com a completa inviabilidade de uma determinada técnica de ataque. A gente trabalha sempre na redução de probabilidades, na mitigação de riscos. Então, esta é mais uma sugestão que eu deixo aqui para vocês. E eu vou trazer aqui alguns exemplos de vulnerabilidade nos requisitos não funcionais. A primeira delas é não armazenar senhas e chaves de forma aberta. Isso vai parecer muito óbvio para a grande maioria das pessoas aqui, mas precisamos lembrar que já tivemos grandes empresas envolvidas em enormes escândalos de vazamento de dados que incluíam, inclusive, senhas armazenadas de forma aberta. Mas aqui eu quero ir um pouco além das senhas. Será que nós não temos nos nossos sistemas, no nosso ambiente, outras informações tão sensíveis quanto a senha? E será que nós aplicamos o mesmo tipo de cuidado a essas informações? Eu vou trazer aqui dois exemplos. Você sabe aqueles sistemas onde você cadastra uma pergunta e uma resposta secreta? E que, sabendo ou a pergunta ou a resposta, você consegue fazer a troca da senha daquela credencial? E aí eu pergunto, será que essa informação não é tão sensível quanto a senha? Tendo em vista que, sabendo ela, você consegue trocar a senha da credencial e ganhar acesso à mesma. Bom, eu vou falar de um outro exemplo aqui mais contemporâneo. Cada vez mais tem se falado em múltiplos fatores de autenticação, cada vez mais tem se recomendado o uso deles. E um dos fatores que está sendo mais utilizado são os tokens OTP, que são tokens gerados a partir de uma chave que é associada a cada credencial. Em cima dessa chave é aplicado um algoritmo, normalmente baseado em tempo, e gera um token com uma validade curta, né, um resultado desse cálculo matemático, onde se pega alguns dígitos, normalmente 6 dígitos, e esse vai ser o token informado. Mas, se nós estamos falando de um cálculo matemático utilizando um algoritmo padrão, a única coisa que é específica para cada credencial é a chave. E aí eu pergunto, será que nós temos os mesmos cuidados
quando se armazena esta chave? Será que temos os mesmos cuidados que existem quando se armazena a senha? Espero que a resposta para a grande maioria seja sim, mas deixo a reflexão. Não trafegar credenciais e outros dados sensíveis de forma aberta. Aqui vocês podem pensar que estamos falando com desenvolvedores, que eles criam aplicação, vocês criam aplicações, que ela vai funcionar independente de como está sendo transmitido os dados. Se está sendo de forma criptografada, de forma aberta, utilizando o protocolo HTTP, HTTPS, isso é muito mais uma questão de infraestrutura, de DevOps, de SRE, seja qual for o termo que fique mais adequado para vocês. Mas, lembre de uma coisa, a segurança é responsabilidade de todos. Embora esse raciocínio faça sentido, os desenvolvedores também podem contribuir especificando alguns headers de segurança na própria aplicação. Não esperar que esses headers sejam setados lá na infraestrutura, porque eles podem ser, mas em algum momento pode haver alguma alteração e eles não serem mais. E aí tu abre uma brecha de segurança. E é uma coisa relativamente simples, setar alguns headers, alguns poucos headers. Um header que é muito interessante é o HSTS. Esse header ele especifica pro navegador, uma vez que ele acesse a tua plataforma utilizando um protocolo criptografado, ele informa que aquele teu sistema, aquele teu domínio e todos os subdomínios só podem ser acessados utilizando protocolo seguro. Isto evita tanto problemas, erros na hora de provisionar um ambiente, quanto alguns ataques que fazem downgrade de questões de segurança, onde existem algumas figuras no meio do caminho, pode existir os chamados ataques de man in the middle, e eles vão informar para os clientes que aquela comunicação não vão interceptar e vão fazer com que aquela comunicação ou trafegue através de meios não criptografados, ou ainda de meios que são criptografados, mas com algoritmos muito fracos, algoritmos que possuem vulnerabilidades que permitem que esses dados sejam lidos e manipulados. Próximo item. Não fazer integrações que trafegam dados sensíveis de forma aberta. Isso aqui é uma coisa que, a nível de infraestrutura, às vezes não é tão simples de identificar. Claro, quem está fazendo liberações de acesso, enfim, acaba vendo isto. Mas é uma coisa muito claro para quem está criando sistemas, para quem está criando funcionalidades, e em algum momento chega uma integração. Precisamos integrar com um parceiro, e aqui está o URL. Seja uma comunicação via HTTP, uma troca de arquivos, talvez através do velho FTP, SFTP, e os desenvolvedores, ou ainda quem está à frente desta integração, tendo esta visão mais cuidadosa para a segurança, pode facilmente identificar na URL que ela não utiliza um protocolo criptografado. Por exemplo, essa URL é HTTP, ela não é HTTPS. Outros transferindo um arquivo via FTP. Bom, essa comunicação acontece por onde? Ela está acontecendo através de uma rede não segura, através da internet, e esses dados que estão passando ali, eles são dados completamente públicos ou eles são dados sensíveis? Então, se a resposta apontar para a transmissão de dados sensíveis através de redes não seguras, ou até mesmo através de redes que nós temos controle, nós podemos levantar uma bandeirinha, aquela luzinha de alerta, questionando sobre isto, sobre a possibilidade desses dados serem lidos por outras pessoas no meio do caminho. Não ignorar erros de certificados em comunicação SSL e TLS. Isso é uma coisa que chega a ser engraçado, Vou contar uma historinha para vocês aqui, de um desenvolvedor que ficou alguns dias tentando criar uma integração com um parceiro que era HTTPS. E ele estava tendo problema, não conseguia fazer aquela integração de forma alguma e o prazo dele quase estourando, até que um momento ele consegue identificar que os problemas que ele está tendo é porque o parceiro está utilizando um certificado
não válido, um certificado que não foi emitido por uma autoridade certificadora reconhecida. E aí, né, com essa informação, ele vai procurar documentação sobre a biblioteca, enfim, que ele está utilizando ali para fazer essa comunicação, e ele encontra um parâmetro que tu diz para fazer a verificação de validade do certificado. E aí ele tem a opção de true ou false. E ele vai lá e desabilita, põe para false isso. E na hora passa a funcionar a integração dele. E ele acha aquilo fantástico, né? E aí ele pega e leva aquilo para o ambiente de produção. E mais, ele acha aquilo tão fantástico que ele escreve posteriormente uma biblioteca onde ele já deixa esse padrão, essa configuração pronta para evitar justamente problemas futuros. Bom, pessoal, HTTP, SSL, TLS são protocolos seguros, eles garantem a confidencialidade das informações que estão passando ali. Certificados, eles garantem autenticidade, eles garantem que você realmente está falando com quem você pensa que está falando, que não existe ninguém no meio do caminho interceptando aquela comunicação. Então, certificado, criptografia são coisas boas. Jamais, jamais desabilitem a verificação de certificados. A menos que vocês saibam muito bem o que vocês estão fazendo, com quem vocês estão falando, qual o meio que aquela comunicação está acontecendo, se não há possibilidade de alguém interceptar aquilo ali. E ainda assim, desabilitem no último dos casos. Prefiram muito mais sinalizar que há um problema, que é necessário um certificado válido e não desabilitem essa verificação, senão vocês quebram boa parte da cadeia de segurança do protocolo. Não dar dicas se o usuário não existe ou se a senha está incorreta, porque isso permite enumeração de usuários, identificação de usuários existentes no sistema. Bom, a primeira coisa que se pensa aqui é aquela mensagem que aparece lá no front-end, onde tu informa um usuário senha incorreta e ele te diz que aquela senha está incorreta. E no momento que tu informa um usuário que não existe, ele te dá a informação que o usuário não existe. Logo, na hora que eu especificar um usuário, especificar uma senha e eu receber o retorno que a senha está incorreta, eu consequentemente sei que o usuário existe. Então isso permite que eu identifique usuários válidos no sistema e sabendo usuários válidos eu posso partir para outros ataques de força bruta, ataques de dicionário, tentando descobrir a senha desses usuários. Embora isso possa parecer algo relativamente complexo, eu digo a vocês que é extremamente simples. Tu pega, por exemplo, um sistema onde a autenticação é feita por e-mail da empresa, né? Normalmente tu vai saber qual é o domínio. E aí, para te saber os usuários, existem diversas técnicas. Tu pode pegar, por exemplo, uma lista dos nomes de pessoas mais utilizadas no Brasil, uma lista dos sobrenomes mais utilizados, e, por exemplo, começar a casar nome, sobrenome, somente o nome, somente o sobrenome, e assim tu faz milhares de possibilidades e tu desenvolve, né, tu escreve um código para automatizar isso, tu deixa rodando uma noite e no dia seguinte tu vai ver, talvez tu tenha algumas centenas de usuários que tu descobriu que existem naquele sistema. Cuidado com mensagens de aviso para usuários durante a autenticação. Usuário bloqueado, senha expirada. Por quê? A mesma coisa, isso permite enumeração de usuários. Então, quando eu informo um usuário e eu recebo essa mensagem, eu já sei que aquele usuário existe. Mas claro, que aí vai chegar alguém mais ligado ao negócio e vai dizer, não, eu preciso, né, dar essa informação para o meu usuário, que o usuário dele está bloqueado ou que a senha dele expirou, para que ele saiba o que ele precisa fazer, ele saiba que ele precisa entrar em contato talvez com o Service Desk solicitando a liberação do usuário ou a mudança da senha. Então, a gente sabe que isso são coisas que acontecem. Mas, se for necessário informar algo, faça somente após a validação com sucesso da credencial. Então, informem que o usuário está bloqueado, que a senha expirou, mas só depois que ele informou o usuário e a senha corretamente. Enquanto ele não tiver sucesso na validação da credencial, continue informando usuário e senha inválido. Usuário/senha inválidos.
Avaliar a possibilidade de associar um token ao usuário ao invés de um usuário ao token. Isso pode parecer uma coisa, uma pequena diferença, mas na prática muda muita coisa. Pensem o seguinte, que vocês têm um sistema onde uma vez que é feita a autenticação, vocês guardam o token que foi gerado num banco chave-valor. Então vocês guardam lá o token que foi gerado e ao lado dele qual foi o usuário, né, utilizado, qual usuário pertence àquele token. Aí num outro lugar, uma outra pessoa autentica com aquele mesmo usuário. Vocês gravam a chave, um outro token para aquele mesmo usuário. Isso permite o quê? Compartilhamento de credenciais. Se vocês querem evitar isso, uma forma muito simples é inverter essa lógica. Botem como chave o usuário e valor o token. Então, uma vez que ele autenticou, ele gravou o usuário e gravou o token que aquele usuário recebeu. Se num outro lugar alguém autenticar com aquele mesmo usuário, ele vai na chave ali onde tem o usuário, ele vai sobrepor aquele token. Com isso, ele invalida a sessão anterior. E isso ajuda também a reduzir aqueles casos de sessões esquecidas. Por exemplo, eu autentiquei em algum lugar com a minha credencial e na pressa eu saí e esqueci de fazer logoff. E aquilo tem validade de 4 horas, 6 horas, 12 horas. E aí quando eu estou fora já, eu lembro, puxa vida, esqueci a minha sessão aberta. Se eu tenho esta lógica, o que eu posso fazer? Eu abro no meu celular, no meu notebook, em qualquer lugar, abro a aplicação e simplesmente autentico. E aí, na chave do usuário, ele vai gravar um novo token por cima e automaticamente vai invalidar aquela minha sessão que eu esqueci aberta. E cuidado com informações registradas em log. Dados sensíveis, credenciais e etc. Bom, com a grande adoção, principalmente de bancos de dados não relacionais, se ganhou muito na capacidade de armazenamento, possibilidade de escalar horizontalmente e colocando nós, aumentando muito, né, nossa capacidade de processamento e de armazenamento. E com isso eu percebo uma certa tendência em começar a registrar muita coisa em log. Então chega, por exemplo, uma requisição, eu vou gravar toda ela no log. Eu vou gravar as informações, né, de origem, destino, vou gravar o header daquela request, o corpo, né, do que foi solicitado, e para a resposta a mesma coisa, gravo o header, gravo o corpo, eu tenho tudo registrado. Então, se eu tiver algum problema, eu tenho observabilidade. Eu tenho rastreabilidade de tudo que aconteceu e eu consigo mapear exatamente o que o usuário solicitou, qual foi a resposta que foi dada para ele. Mas pensem por outro lado. Pensem que muitas informações estão armazenadas lá na tua base de dados, que tem um acesso extremamente restrito, somente alguns DBAs, algumas pessoas chaves da empresa que têm acesso. Por quê? Porque aqueles dados são sensíveis, são dados confidenciais. E aí, no momento que tu está registrando todas as informações em log, quantas dessas informações que estão seguras, né, cheias de restrições lá no banco de dados, agora estão sendo armazenadas também no log? E quantas pessoas têm acesso àquilo ali? Será que uma grande quantidade de desenvolvedores para fazer o troubleshooting, talvez até pessoas de service desk podem ter algum tipo de acesso àquilo ali? Então a gente está pegando algo que era extremamente restrito, o acesso extremamente controlado, estamos espalhando esta informação por lugares onde o acesso não é tão restrito e muitas vezes sem termos consciência do que está sendo feito. E esse tipo de coisa, quando chega, por exemplo, para um DPO, que é responsável, né, pela privacidade dos dados, normalmente é uma coisa que assusta quando eles têm noção sobre isto. Então, fica mais uma dica para vocês: cuidado com o que está sendo armazenado em logs. Entrem, deem uma olhada como está sendo armazenado, o que está sendo armazenado lá e se é preciso ter algum cuidado especial com aquela informação. Agora imaginem todas essas coisas somadas ao dinamismo do mercado, as coisas mudando muito rápido, questões de concorrência, onde tu quer ser pioneiro, tu quer lançar uma funcionalidade antes do teu concorrente, ou ainda o teu concorrente já lançou e tu precisa correr agora atrás do tempo porque tu está perdendo o mercado para ele. Mudanças de regulamentação, onde tu precisa se adequar muito rapidamente, tu tem prazo às vezes apertado para mudar todo um sistema para as novas regras, as novas leis.
mudanças de regras de negócio que acontecem também, crises, como nós tivemos, né, a questão da pandemia, onde precisou se adequar a muitas coisas rapidamente para que as empresas pudessem sobreviver àquela nova realidade que estava se apresentando, às vezes criar sistemas muito rapidamente que permitissem se fazer alguma atividade que antes era feito presencialmente dentro da empresa. Quebras de barreiras geográficas, pessoas trabalhando agora de diferentes locais do mundo, o remoto que nos trouxe vários benefícios, mas também nos traz alguns desafios, principalmente às vezes essas questões de comunicação, né? Então, por todas essas questões que eu digo para vocês que uma equipe de segurança somente com Blue Team e Red Team, sem envolver quem está criando essas aplicações, é como tirar água de um barco furado. Imagine, por exemplo, um Red Team testando as 50 aplicações que existem na tua empresa. Eles gastam um tempo fazendo esses testes. E aí, quando eles terminarem de testar 50 aplicações, aquela primeira que eles testaram já saiu 5, 10 releases diferentes. Então, é como tirar água de um barco furado. E aqui eu faço uma outra analogia, que é o seguinte: imaginem que existem 1000 vulnerabilidades e as nossas equipes de segurança ali, trabalhando arduamente, conseguem identificar 999, mas uma delas passou. Essa uma vulnerabilidade que passou pode ser suficiente para levar o teu negócio ao fracasso. Então, eu faço uma comparação com esse mesmo barco, que não adianta termos os 15 metros da superfície do barco coberta. Aquela brecha de apenas 1 centímetro, ela pode ser suficiente para fazer o teu barco afundar. E aqui eu trago uma analogia da segurança com uma corrente, que é composta por diversos elos. Nós temos os elos das nossas aplicações, todos os as nossas validações, controles de acesso, temos firewall, WAF, EDR, que ficam protegendo lá os endpoints, enfim, N sistemas que visam trazer segurança para a nossa empresa, para o nosso ambiente. E assim como numa corrente, não existe um elo mais importante, porque qualquer um desses elos que venha a se romper, a nossa corrente da segurança como um todo se desfaz. Por isso é importante que nós estejamos atentos para cada um dos elos que compõem a nossa corrente. E aqui, como eu falei para vocês, vou passar muito rapidamente. Eu disse que nós temos as cores primárias, então que eu apresentei, o Blue Team, o Red Team e o Yellow Team, que foi o assunto, né, o tema dessa palestra. Nós temos algumas cores secundárias, Purple, Green e Orange, que são o quê? Na verdade, essas cores secundárias nada mais são do que a fusão de duas cores primárias, formando então uma cor secundária. Esses times, em geral, eles não são times que são fixos. Normalmente eles são times que são compostos em determinado momento, onde se pega membros de um time primário, membros de um outro time primário, se coloca eles temporariamente juntos para discutirem questões de segurança de ambas as áreas, como eles podem interagir e um ajudar o outro na proteção daquela corrente, ou seja, dois elos, como é que um elo pode contribuir para reforçar o outro elo e tornar toda a nossa corrente mais forte. Então, este é basicamente a composição desses times secundários e a forma como normalmente eles trabalham e interagem entre si. E aqui eu vou trazer para vocês alguns exemplos de integrações entre esses times, só para ficar um pouco mais claro. Aqueles casos que foram falados de aumentar o tempo de retorno para erros de autenticação, para ajudar na proteção contra ataques de força bruta, ataques de dicionário, aqueles casos de não apresentar comportamento diferente quando apenas a senha estiver errada
e quando o usuário realmente não existir, para evitar que sejam identificados usuários válidos no sistema. Imaginem que esses casos foram identificados por um Red Team durante os seus testes de penetração, seus pen testes. E aí, como proceder? Eles vão falar diretamente com os desenvolvedores, pedir para fazer modificações? Bom, nesse caso aqui, nesses exemplos, é algo relativamente simples e a solução às vezes até um tanto quanto óbvia. Mas na prática vão existir muitos casos onde a solução ela é mais complexa, ela passa por conhecimento de programação, conhecimento de características da linguagem, conhecimento de regras de negócio, e aí o Red Team ele não vai ter o conhecimento suficiente, conhecer todas as variáveis para dar uma solução. Então, como proceder? Não existe uma resposta certa, uma resposta errada quanto a isso, mas uma possível formação é existir esse Yellow Team que nós estamos falando, com as pessoas que têm esse conhecimento sobre a área de desenvolvimento, sobre questões de regras de negócio e tem essa visão mais aguçada de segurança. E aí tu coloca uma ou mais pessoas de Red Team junto com uma ou mais pessoas de Yellow Team e elas formam esse time temporário secundário, né, o Orange Team, nosso time laranja, justamente para discutir isso. Então, o Red Team apresenta o que ele encontrou e o Red Team pensa sobre isso, o que ele pode fazer lá nos sistemas, o que ele pode fazer a nível de linguagem de programação, a nível de código, a nível de regra de negócio, para ajudar a reduzir a probabilidade de exploração daquela falha, para mitigar aquelas ameaças. Um outro exemplo aqui é falar sobre ajuste de códigos de retorno HTTP. Esse assunto é um assunto bem amplo e certamente ele pode ser uma palestra só sobre este assunto. Mas então eu vou fazer uma abordagem bem superficial aqui. Vamos supor que nossas aplicações elas estão padronizadas, elas estão retornando códigos de retorno conforme padrões mundiais que são definidos. Né? Então, por exemplo, em falhas de autenticação, a nossa aplicação está retornando código de retorno 401. Quando se tenta acessar um recurso ao qual não se tem permissão, não se tem acesso àquele recurso, ela retorna 403. Se ela recebe uma solicitação mal formada, por exemplo, um JSON faltando alguma propriedade, ou ainda com uma propriedade com valor vazio, onde não deveria, uma propriedade com tipo de informação diferente do tipo que é esperado, ou seja, qualquer tipo de erro estrutural naquela requisição, ela sinaliza com código de retorno 400. Se é chamado um caminho, um path, né, uma rota que não existe, é retornado um erro 404, dessa vez não pela aplicação, mas sim pelo servidor no qual aquela aplicação está rodando. E aqui eu convido vocês a pensar, avaliar a possibilidade de não utilizar 404 nas aplicações. Se foi feita uma consulta, por exemplo, a um carrinho de compras onde não existe nenhum item, ao invés de retornar um 404, que ele é um sinalizador de tentativa de acessar um caminho que não existe, e nesse caso, na verdade, ele chamou um caminho que existe, um caminho de consulta para itens de um carrinho de compras. O que acontece é que naquele carrinho não tem nada. Então, verifiquem se não é adequado utilizar código de retorno 204, que é no content, né? Não tem conteúdo para te trazer. Mas não estou usando o 404, estou deixando o 404 para quando for chamada uma rota que não existe no meu ambiente. E aí, uma vez que sejam ajustados esses códigos de retorno, Yellow Team junto com o Blue Team, na nossa segurança defensiva, eles podem se unir em alguns momentos, formar esse time secundário temporário, nosso Green Team, né, o nosso time verde, e discutir sobre isso. Olha, se eu tenho alguns códigos de retorno que quando acontecer esses códigos de retorno, quando for registrado, gerado log disto, eles são situações que eu deveria olhar com um pouco mais de cuidado e, se começar a acontecer com muita frequência esses códigos de retorno para determinadas origens que estão constantemente recebendo
código de retorno 401, falha de autenticação com uma frequência muito alta, ou tentando acessar coisas que ele não tem permissão, isso pode ser indicativo de alguém tentando fazer um ataque de força bruta, alguém tentando acessar, encontrar recursos dentro do meu sistema ao qual ele não tem acesso, tentando fazer talvez um vazamento de informações, né, uma exposição de informações de acesso restrito. Então, quem sabe o Blue Team não tem ferramentas que podem monitorar isso e sinalizar caso isso venha a acontecer, ou ainda ir um pouco além e automatizar processos que neutralizem aquela origem que está tentando fazer aqueles acessos indevidos num determinado volume que não condiz com o comportamento de um usuário real do meu sistema. Então, esses são exemplos, né, de interações entre os times, só para deixar um pouco mais claro, trazendo alguns exemplos para você. Bom, eu atuo na área de segurança já há bastante tempo, há muitos anos. E eu digo para vocês que quando eu estou trabalhando questões de segurança de perímetro, como nós costumamos dizer na área, estamos trabalhando em firewalls de Next Generation Firewalls, IDS, IPS, né, detecção e prevenção de intrusões, WAF, CIEM, sistemas de segurança com inteligência artificial. Estamos trabalhando todas essas questões de segurança que são realmente muito importantes, mas estamos deixando de lado um Yellow Team, estamos deixando de lado a segurança das aplicações, não estamos olhando com devido cuidado, com devida atenção a isso, aos desenvolvedores que estão lá criando e expondo as nossas informações para o mundo. Eu me sinto fazendo isto, criando um forte portão de entrada na nossa casa, na nossa empresa, e não há nada de errado com esse portão se nós olharmos bem. Ele parece ser um portão forte, um portão robusto, não é? O problema não é o portão em si que está se trabalhando. A questão é que ele sozinho não é suficiente para proteger toda a nossa casa, toda a nossa empresa. Por isso, a gente precisa olhar também para as outras questões que nos cercam. E neste caso, eu falo do Yellow Team, a gente precisa olhar para o que está sendo construído todos os dias dentro do nosso ambiente. Há não muito tempo atrás, quando se falava em segurança, normalmente envolvia-se também muitos aspectos de segurança física. Eu acredito que muitos de vocês aqui nunca deva ter visto ao vivo aquela figura ali bem da direita, né? Alguns devem estar pensando o que que é aquilo ali, é uma mistura de uma geladeira velha com um gaveteiro, né? Aquilo ali eram os chamados porta-arquivos. Acreditem se quiser, a maioria das empresas guardava suas informações importantes, informações de acesso restrito nesses dispositivos, digamos assim. Colocavam então os papéis ali, fechavam as gavetas e possuía-se uma chave que trancava e o acesso, né, às informações só era permitido para quem tivesse esta chave. E existiam pessoas que chaveavam e colocavam a chave em cima desse gaveteiro, às vezes tinha um vasinho, colocavam ali embaixo do vaso ou algo do tipo. Isso acontecia. Mas no mundo digital também, né, tem usuários que colocam uma senha, anotam num post-it e colam no seu computador, né? Então é algo relativamente semelhante. Mas a segurança era muito físico, né? Se fechava uma empresa, se baixava um portão de metal, botava esse cadeado, tínhamos cofre para guardar informações realmente altamente sigilosas. E agora, né, nós vivemos num mundo cada vez mais digital. Então, se nós quisermos sobreviver nessa nova era digital, onde os crimes são cibernéticos, nós precisamos aprender a lidar com as novas trancas e cadeados que a evolução tecnológica nos exige. E está em cada um de nós a capacidade e a responsabilidade de proteger não apenas uma empresa, mas de proteger cada pessoa que usa, que depende e que confia em nossos sistemas e em nosso trabalho. E aqui, como vocês sabem, grande parte das aplicações são desenvolvidas por pessoas e para pessoas. Então, essas pessoas, de certa forma, confiam nas nossas aplicações, confiam no nosso trabalho, colocam dados
pessoais, colocam dados financeiros, às vezes dados sobre o seu estado de saúde. E nós temos sim uma responsabilidade em proteger essas pessoas, proteger as informações dessas pessoas. E nós temos essa responsabilidade porque nós temos esta capacidade. Porque todos nós aqui poderemos formar, podemos fazer parte de um grande Yellow Team. E aqui eu vou deixar para vocês o meu contato nesse QR Code. Quem quiser entrar em contato, me pedir alguma informação, pedir essa apresentação, inclusive, pode me chamar em inbox, que eu envio com o maior prazer essas informações, respondo dúvidas que vierem a ter. E novamente digo que foi um prazer ter estado aqui, dividindo algumas informações, algumas vivências que a gente vai tendo ao longo de anos aí no mercado de trabalho. Espero que, de certa forma, tenha conseguido contribuir com o mínimo que seja com vocês, ter trazido pontos, talvez, para que vocês pudessem refletir sobre, talvez voltar para o ambiente de trabalho de vocês com uma visão um pouquinho diferente, uma visão um pouquinho mais questionadora sobre determinados pontos. Talvez vocês já tenham tido algum insight de algum ponto que vocês podem melhorar na empresa de vocês, no trabalho de vocês, ou ainda aquele insight, isso aqui, como será que está na minha empresa? Deixa eu dar uma olhadinha como é que está isso aqui para ver se a gente está fazendo realmente de uma melhor forma, se a gente pode melhorar isto, né? Então, se eu conseguir pelo menos causar algumas dúvidas em vocês, eu já consegui atingir o meu propósito e fico extremamente satisfeito com isso. Então, por hoje é só. Espero ter a oportunidade de interagir novamente com vocês neste evento, em outros eventos aí pelo Brasil e pelo mundo afora, e ter a oportunidade talvez de conhecer alguns de vocês pessoalmente. Deixo aqui novamente o meu agradecimento e um grande abraço para vocês todos. Até a próxima.